Bom, vamos fazer aqui uma revisão de geometria analítica considerando todos os seus pontos, toda a matéria. Vamos pegar aqui um exemplo a partir desses 3 pontos, ó, ponto A, B, C, e vamos tentar desenvolver todos os pontos aqui da matéria, todos os tópicos da matéria. Vamos lá então, ó, nós temos aqui 3 pontos que foram dados. Ponto A, coordenada 2, 3, ponto B, coordenada 6, 4 e ponto C, coordenada 4, 8. Aí está aqui, faça o que se pede. Letra A. Marque os pontos no plano cartesiano. Então, essa é a primeira coisa quando se fala de geometria analítica, que é a marcação no plano cartesiano. Vamos marcar aqui então. Nós colocamos aqui um plano cartesiano, lembrando aqui, ó, nosso sistema de coordenadas, onde nós temos uma orientação. Temos aqui o eixo horizontal, que é o eixo X, o eixo vertical, que é o eixo Y, e aí nós dividimos aqui em unidade de medida. E aí, lembrando que aqui nós vamos marcar o par ordenado. Par porque é um par de coordenadas e ordenado porque ele segue necessariamente uma ordem aqui. É a ordem x, y. Então, por exemplo, o ponto A ele tem coordenada 2, 3. Está aqui, ó, ponto A, 2, 3. Então, necessariamente a primeira coordenada é x e a segunda é y. Vou marcar aqui o ponto A, por exemplo. Ele entraria aqui, ó, na coordenada 2 e depois 3, ó, x igual a 2, y igual a 3. Então, eu faço a ligação aqui, ó, dessas duas coordenadas e chego nesse ponto aqui. Esse ponto representa o ponto A. Tá aqui, ó. Da mesma forma, a gente pode marcar o ponto B e o ponto C. Lembrando que sempre a orientação é x e y. Primeiro x, depois y. Lembrando também que o eixo horizontal desse lado direito ele é positivo, do lado esquerdo negativo. E o eixo vertical para cima positivo e para baixo negativo. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto aí da matéria, marcação no plano cartesiano. É o ponto mais simples, mais fácil, tenho certeza que todo mundo já domina isso. Vamos para o próximo ponto aqui, ó. Calcule o ponto médio entre os pontos AB, AC e BC. Bom, cálculo de ponto médio é você fazer a média aritmética das coordenadas. Então, nós vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o ponto AB. Vamos colocar assim, ó, MAB, o ponto médio entre A e B. É muito fácil, nós vamos pegar a coordenada x do ponto A e somar com a coordenada x do ponto B. Ou seja, observe aqui que a coordenada x do ponto A é 2 e a coordenada x do ponto B é 6. Então, eu somo e divido por 2 para fazer a média. Da mesma forma, eu pego a coordenada agora y, aqui ó, do ponto A, e y do ponto B. Ficando, então, 3 mais 4 e divido por 2. Feito. Isso aqui é o ponto médio. É o ponto que está ali na metade do caminho entre o A e o B. Eu posso melhorar essa escrita e fazer essa continha, ó. 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. Está aqui. E posso colocar esse outro aqui em decimal também. 3 mais 4, 7, dividido por 2, 3,5. Então, o ponto médio entre o A e o B é obtido a partir desse raciocínio aqui da média aritmética das coordenadas. E está feito também. Da mesma forma, vai ser para o ponto médio entre A e C e entre B e C. Mesmo raciocínio. Beleza. Próximo ponto da matéria. Próximo ponto, já é um ponto mais importante, onde o cálculo ele fica um pouco mais complicado, seria a ideia da distância entre pontos. Então, nós vamos ter o ponto A no plano cartesiano e o ponto B. E eu quero saber qual é a distância de separação entre eles. Aí nós vimos o seguinte, que a distância entre dois pontos, por exemplo, entre o ponto A e o ponto B, é a raiz quadrada da diferença de coordenadas x ao quadrado mais a diferença de coordenadas y ao quadrado. Ó. Tá aqui. Então, nós vamos substituir aqui os valores e aí faz essa conta também. Essa conta, lembrando que ela vem do raciocínio de Pitágoras, triângulo retângulo, que é feito lá no plano cartesiano. Vamos colocar aqui então, diferença de coordenadas x ao quadrado, diferença de coordenadas y ao quadrado. Então, eu volto aqui no ponto A e no ponto B, dou uma olhada aqui em quais são as coordenadas x, quais são as coordenadas y, e faço aqui a diferença de coordenadas x e y. Então, aqui, ó,
x do b é 6, x do a é 2, então vai ficar 6 menos 2. Y do b é 4, y do a é 3, então vai ficar 4 menos 3. Voltando para lá, então, 6 menos 2, 4 menos 3. Coloco aqui, ó, 6 menos 2, 4 menos 3. Então, ó, diferença de coordenadas x ao quadrado mais diferença de coordenadas y ao quadrado dentro da raiz quadrada. Venho aqui, então, executo esse cálculo, onde nós vamos ter aqui, vamos fazer a conta, 6 menos 2, 4, ao quadrado, 16. 4 menos 3, 1, ao quadrado, 1. Então, a nossa resposta é que a distância entre os pontos A e B é igual à raiz quadrada de 17. Se quisermos uma aproximação aqui, a gente pode fazer na calculadora e concluir que a raiz quadrada de 17 é mais ou menos, aproximadamente, 4,1. Podemos melhorar essa aproximação, pegar mais casas decimais, só que aqui já está bom, 4,1, 4,123 é razoável. Ou deixar a resposta a raiz de 17, que é a distância entre os pontos A e B. Então, esse daqui é mais um tópico da matéria, geometria analítica, e é um tópico super importante, distância entre dois pontos. Agora vamos ver aqui mais um ponto, mais um tópico da matéria de geometria analítica, que seria a coordenada do baricentro formado pelos pontos ABC. Os pontos ABC têm duas situações para eles. Eles podem estar alinhados, os três pertencem a uma mesma linha, ou eles podem não estar alinhados. Dessa forma, teríamos isso aqui, ó, um aqui, o outro, por exemplo, digamos aqui, ó. Então, eles não estando alinhados, eles formariam um triângulo. Então, vai existir uma área aqui, ó, um triângulo formado. Quando eles estão alinhados, essa área é zero. Depois a gente vai ver que isso, inclusive, é um teste para a gente saber se os pontos estão alinhados ou não. Nesse caso aqui, a coordenada do baricentro de um triângulo, ela é facilmente calculada assim, ó, nós vamos chamar de ponto G, a coordenada do baricentro. Basta fazermos aqui a média aritmética das coordenadas x, então x do A mais x do B, mais x do C dividido por 3, já que são 3 pontos, e fazer a média aritmética das coordenadas y. Então, da mesma forma, eu vou fazer y do A, do ponto A, o y do ponto B e o y do ponto C e dividir por 3. E aí eu tenho o cálculo do ponto G, que é o baricentro do triângulo formado. Então, executando essa conta aqui, nós vamos ter então que o ponto G ele vai ter coordenada. Vamos lá colocar os valores, ó, voltando lá no ponto ABC. Então, nós temos aqui, ó, ponto A, ele tem coordenada x igual a 2, ponto B 6 e o C 4. Então, vai ficar 2 mais 6 mais 4. Já a coordenada y do ponto A é 3, 4 e 8. Então, vamos levar esses valores para lá. 2, 6, 4, 3, 4 e 8. Então, 2, 6, 4, 3, 4 e 8. Tá aqui. Divide por 3 e faz essa continha. Parecido com a ideia do ponto médio, só que aqui são 3 pontos. Melhorando essa escrita, nós podemos fazer aqui o seguinte, ó, 6 com 4, 10, com 2, 12, dividido por 3, 4. E aqui, 8, 12, 15, dividido por 3, 5. Está feito. A ideia, então, é que nós temos os 3 pontos, ponto A, ponto B e ponto C, e existe um ponto aqui chamado ponto G, que é a ideia do baricentro formado pelo triângulo aqui. Baricentro, depois a gente pode falar mais sobre ele. Por enquanto é só o cálculo do baricentro mesmo. Então, mais um tópico aí da geometria analítica, baricentro do triângulo formado, e a conta é essa conta simples aqui da média aritmética das coordenadas x e média aritmética das coordenadas y. Beleza, vamos adiante. Agora nós vamos verificar se os pontos A, B e C eles estão alinhados. Bom, se nós colocarmos os 3 pontos no plano cartesiano, é fácil
nesse caso, ver se eles estão alinhados ou não. Agora, em algumas situações pode ser difícil ver a olho nu. Às vezes você tem um ponto aqui e um ponto aqui. E aí você se pergunta, será que eles estão alinhados? Será que eles pertencem à mesma linha? Está certinho ou não? Como eu disse, eles podem estar alinhados dentro da mesma linha ou não alinhados. Por exemplo, aqui, aqui e aqui. Nesse caso, nós teríamos uma área aqui entre eles. Então, aqui a gente vai aprender a fazer o teste de quando eles estão alinhados e quando eles não estão alinhados. Automaticamente, a gente já mata também a questão da área, porque não estando alinhado, essa conta já serve para calcular a área. Que conta é essa? Essa conta é o determinante, matéria do segundo ano. Se estuda determinante. Nós vamos montar aqui uma matriz, a ideia de um determinante, com as coordenadas dos 3 pontos. Então, eu vou colocar aqui, ó, qual era o ponto A? O ponto A é 2, 3. O B, 6, 4. E o C, 4, 8. Então, pego essas coordenadas, 2, 3, 6, 4, 4, 8. Coloco aqui, ó. E eu vou completar isso aqui com números 1, para ficar uma matriz quadrada, ó. Tá aqui. Agora eu vou calcular o determinante. Como que se calcula o determinante? Aí, quem não lembrar, pode fazer uma revisão de cálculo de determinante. Isso aqui é a matéria do segundo ano. Você acha facilmente isso aqui. Mas vamos lá. Eu vou usar um método aqui, que ele é o seguinte. A gente vai repetir as duas primeiras colunas, ó. Vou trazer a primeira coluna para cá, 2, 6, 4, e vou trazer a segunda coluna para cá, 3, 4, 8. E aqui eu vou fazer multiplicação das diagonais dessas colunas. Eu vou fazer 3 diagonais descendo, essa daqui, vou multiplicar esses números, ó. Essa daqui tem que pegar 3 números, e essa daqui, ó. Vou multiplicar os números dessas diagonais e depois eu faço 3 diagonais subindo. Vamos lá fazer essa conta. A conta aqui vai ser a seguinte, está descendo, ó. 2 vezes 4 vezes 1. Então, 2 vezes 4, 8, vezes 1, 8. Coloco aqui. A outra, 3 vezes 1, 3, vezes 4, 12. Positivo, né? Então, mais 8, mais 12. Agora aqui, 6 vezes 8, vezes 1, 48. Positivo. Tá aqui, tá feito. Agora eu vou fazer 3 diagonais subindo. E o detalhe da diagonal subindo é que eu tenho que inverter o sinal dela. Se o resultado é positivo, eu coloco negativo. Se der negativo, eu coloco positivo. Eu vou trocar o sinal. Então, eu vou fazer essa daqui, ó, essa diagonal, pegando 3 números. Essa daqui, pegando 3 números. E essa daqui, pegando 3 números. E vou colocar aqui, lembrando de inverter o sinal. Então, vamos lá. 4 vezes 4, 16. Vezes 1, 16. Eu coloco menos 16. 8 vezes 1, 8 vezes 2, 16. Menos 16. 1 vezes 6 vezes 3, 18. Menos 18. Tá aqui, ó. E aí, agora eu vou achar o resultado desse cálculo aqui. O resultado dessa conta, vamos ver quanto que dá, ó. Posso fazer aqui, né? 48 menos 18 dá 30. 30. Aqui nós temos 30 positivo. Aqui nós temos 20. 30 com 20, 50. 50 menos, aqui nós vamos ter 16, 16, 32. 50 menos 32 dá 18. 18 positivo. Agora vamos à conclusão. Isso aqui é um teste. Como o resultado ele deu um número que não é zero, observe, ó, 18. Já que deu um número que não é zero, esses pontos não estão alinhados. Para eles estarem os 3 pontos na mesma linha, formar uma linha reta, essa conta deveria dar zero. Então, nós concluímos que os pontos não estão alinhados. Alinhados. Os pontos não estão alinhados. Isso aqui, então, é um teste a partir do determinante para você saber se 3 pontos estão alinhados ou não. Certo, se eles não estão alinhados, então eles formam um triângulo. Então, esse número tem a ver com a área do triângulo formado. Então, é o próximo item. Ó, se os pontos não estiverem alinhados, calcule a área do triângulo formado por eles.
Então, esses pontos eles vão estar nessa situação aqui, ó. Um aqui, o outro aqui, e o outro não está na mesma linha que eles, ó. Seria isso aqui. Eles formam um triângulo. Então, esse triângulo tem área. Esse triângulo que está lá no plano cartesiano, ele tem uma área. E qual é a área desse triângulo? Já está até calculado aqui em cima. A área desse triângulo é metade do resultado dessa conta aqui, ó. Metade do determinante. Lembrando que é metade positivo, tá? Se tivesse dado menos 18 ali, a gente colocaria 18 dividido por 2 e pega o resultado positivo, que a gente chama em módulo. Então, a área do triângulo aqui, na geometria analítica, no plano cartesiano, é metade do determinante. Então, seria o determinante em módulo dividido por 2. Em módulo significa que é o valor positivo dele. Então, ali o determinante deu 18, eu vou dividir por 2. A área do triângulo formado é 9. Então, o triângulo formado pelos 3 pontos A, B e C tem área igual a 9. E mais um ponto aí da geometria analítica. Então, área do triângulo formado por 3 pontos dados. Próximo ponto da geometria analítica. Equação da reta. Então, qual é a equação da reta que passa pelos pontos A e B? Dados 2 pontos, nós podemos calcular a equação da reta que passa por esses 2 pontos. O ponto A ele tinha coordenada 2, 3. O ponto B ele tem a coordenada que era 6, 4. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Aqui no exercício anterior aparece 2, 3, 6, 4, certinho. Então, como que eu faço a equação da reta que passa por 2 pontos dados? Por 2 pontos só existe uma reta que passa por eles. Então, eu tenho 2 pontos aqui, existe uma reta que passa ali por esses 2 pontos, como se fosse um laser. Está ali, ó. Então, qual é a equação dessa reta? É muito fácil de calcular a equação da reta dados 2 pontos. A equação é essa daqui, ó. Y igual a m vezes x menos x0 mais y0. Se a gente quiser melhorar essa escrita até, ao invés de colocar y0 e x0, eu posso colocar associado ao primeiro ponto. Vamos chamar de xa e ya, associado ao ponto A. E esse m, lembrando que esse m ele é a inclinação da reta, que como não é dado aqui explicitamente, o aluno ele tem que calcular. E como que é a inclinação? É muito fácil. É só você pegar aqui a variação no eixo y, 4, 3. Quanto que variou? 1. Dividido pela variação no eixo x, 6, 2. Quanto que variou? 4. Então, essa é a inclinação da reta. Dessa forma, nós vamos ter então o seguinte, y é igual, vamos lá, m é a variação ali no eixo y, ou seja, 4 menos 3, dividido pela variação no eixo x, 6 menos 2, e está calculado o m, só isso. Agora, eu só tenho que substituir o ponto A aqui, x menos o xa. O que é o xa? É a coordenada x do ponto A, aqui, 2. Então, coloco 2 aqui. Mais YA. O que é YA? É a coordenada y do ponto A, 3. E está feita a equação da reta. Melhorando essa escrita, nós vamos ter que y é igual a, colocando aqui, 4 menos 3, 1. 6 menos 2, 4. 1 dividido por 4. O que é 1 dividido por 4? Vou colocar em decimal. 0,25. 0,25, Aí esse 0,25 vai multiplicar aqui o x e vai multiplicar o 2, E tem o mais 3 lá depois. Então vai ficar assim, 0,25 vezes x, 0,25x. 0,25 vezes 2, duas moedas de 25 centavos, 50 centavos. Só que negativo, porque o 2 está negativo. Então, menos 50 centavos. Mais 3 lá, R$3 menos 50 centavos, 2,50. Então, a equação da minha reta é essa daqui, y igual a 0,25x mais 2,5. Está aqui. O que eu faço com essa equação? Eu posso aplicar aqui um valor, por exemplo, jogo um valor para o x,
e acho qual é o valor do y. Lembrando que o x é no eixo horizontal, é como se eu estivesse andando para frente no eixo horizontal e olhando para cima onde está passando a reta. O valor y é a altura. Então, como se fosse um trajeto de um avião, de uma bala, de um projétil, algo desse tipo. Vamos então resolver o próximo item. Ó. Qual é a equação da reta que tem inclinação m igual a 0,25 e passa pelo ponto A? É a mesma questão. É exatamente a mesma questão, só que agora foi dado de forma explícita quanto que é o m. Esse 0,25 aqui ele já foi informado, a gente não tem que calcular. E, ao informar isso, eles omitiram o ponto B, mas a gente nem precisa do ponto B. Se já tem a inclinação, só precisa do ponto A. Nesse caso aqui, o exercício ele fica mais simples ainda. Ó. Eu vou colocar y é igual a m vezes x menos o x do A, que ali é 2, mas deixa eu fazer um passo a mais o y do A. Tá ali, ó. Então, basta eu substituir. Ó. Vai ficar, quem é o m? É a inclinação da reta. Qual é a inclinação? 0,25. Vezes x menos o x do A. O x do ponto A, que era 2. E o y do ponto A, 3. É a mesma questão. E da mesma forma, nós vamos ter que a equação da reta é 0,25x, fazendo a continha aqui, mais 2,5, como já fizemos ali anteriormente. Essa é a equação da reta. O significado dessa inclinação 0,25, ele significa aqui quanto que você sobe no eixo y à medida que você anda para frente. Observe que 0,25 é 1/4, ó. 1/4. O que está sendo dito aqui é que você dá um passo no eixo y quando você dá 4 passos no eixo x. Ó. Então, a lógica aqui é uma lógica de escada. Você anda 4 no eixo x e sobe 1 no y. Anda 4 no eixo x e sobe 1 no y. Então, é como se o projétil estivesse fazendo esse movimento, ó, de 1 para 4. Okay? Essa é a lógica da inclinação da reta. Bom, próximo item, então. Dadas retas S igual, que tem coordenada y igual a 0,25x mais 10, R 0,25x mais 3 e T menos 4x mais 9, verifique a posição relativa entre elas. A posição relativa é a seguinte, as retas elas podem ser paralelas, quando elas nunca se tocam, ou elas podem ser concorrentes, quando elas se tocam. Sendo concorrentes, elas podem ser concorrentes perpendiculares, quando elas se tocam formando um ângulo de 90 graus. Essa seria a mais interessante. Então, aqui, basicamente, a gente vai analisar as paralelas e as perpendiculares. Quando que uma reta é paralela a outra reta, ou seja, nunca vai tocar a outra reta? A ideia do trilho do trem. Elas vão ser paralelas quando elas tiverem a mesma inclinação, obviamente. É como se fossem dados 2 tiros com a mesma inclinação, eles nunca vão se encontrar. Então, quando a inclinação de uma, observe que a inclinação é esse númerozinho aqui com x, ó, 0,25. Olha a inclinação da reta R, 0,25. Olha a inclinação da reta T, menos 4. Então, quando as inclinações forem iguais, elas serão paralelas. Então, ó, as retas S, a reta S vai ser paralela à reta R. Pois, por que elas são paralelas? Pois o M, ou seja, a inclinação da reta S é igual à inclinação da reta R. A saber, é a inclinação 0,25. Ó. 0,25 igual a 0,25. Essas retas elas são paralelas. Então, a reta R e S são paralelas. Nunca se tocam. Em contrapartida, aqui nós temos a reta T. Olha o que vai acontecer com a reta T. A reta T ela vai ser perpendicular, ela já é concorrente, porque a inclinação é diferente. Se é diferente, ela já cruza com a outra. Agora, além de cruzar, ela vai cruzar formando um ângulo de 90 graus.
Então, a reta T ela vai ser perpendicular, e esse é o símbolo, à reta S e também à reta R, né? Já que elas são paralelas. Por que ela vai ser perpendicular? Porque as inclinações, quando multiplicadas, elas dão menos 1. A inclinação da reta T, quando multiplicada pela inclinação da reta S ou da R, que é a mesma, vamos pegar S, ela é igual a essa conta aqui. Ó. Qual a inclinação da reta T? Menos 4. Qual a inclinação da reta S? 0,25. Que se eu quiser, eu posso escrever 1/4. Fazendo essa conta, dá menos 1. Então, quando as inclinações multiplicadas derem menos 1, as retas serão ditas perpendiculares. Elas concorrem formando um ângulo reto de 90 graus. Então, essas retas vão ser ditas perpendiculares, concorrentes perpendiculares. Então, tá aí. Retas paralelas e retas concorrentes. Dentro das concorrentes, é interessante que seja perpendicular. Vamos a mais um ponto aqui, onde a gente entra já na reta final, no caso na circunferência final, né? Nós temos aqui circunferência. Circunferência também aqui é um tópico fácil de ser trabalhado, da forma que a gente está colocando aqui, que é só a equação mesmo. Então, ó, qual é a equação da circunferência que tem centro em A e raio 3? Vamos lá, a nossa circunferência, então, ela vai ter centro no ponto A. Ponto A, lembrando, ele tem coordenada 2, 3. E o raio dela vai ser igual a 3. É muito fácil fazer a equação de uma circunferência. A equação da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. E o que é esse a aqui? É a coordenada do centro, a coordenada x do centro, que no caso o centro é no ponto A. Então é aquele 2 ali. E o que é esse b? É a coordenada y do centro da circunferência. Ó. Então é aquele 3 ali. E o raio foi dado. Está ali. Então, de forma bem simples, nós colocamos aqui. Ó, a equação da circunferência é x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 3, que é o raio, ao quadrado. Na verdade, aqui vai ficar 9, né? Podemos colocar igual a 9. E está feita a equação da circunferência, dado o seu centro e o raio. Vamos ao próximo item. No próximo item é fazer o exercício agora com a imagem. Ó. Nessa imagem, a gente tem uma circunferência centrada no ponto B. O ponto B ele tem coordenada aqui, ó, igual a 6 e 4. Ó, essa é a coordenada do ponto B. Observe que aqui é o centro da circunferência. Ó. O centro dela é no 6, 4. E qual é o raio dessa circunferência? Está fácil de ver. Ó, é daqui, da direção 6 até aqui, ó, que é a direção 0. Ó, do 6 até o 0, 6. Então, o raio dela é 6. Então, eu sei que o centro é 6, 4 e o raio é 6. Como que é a equação dela? Muito fácil. A equação vai ser y menos a coordenada x do centro, que é esse 6 aqui, ó. Está aqui a coordenada x do centro, ao quadrado, mais x, né, menos 6 ao quadrado, y, menos a coordenada y do centro, que é esse 4 que está aqui, ó, ao quadrado, igual ao raio. Qual é o raio? 6, porque dali até ponto 6 dá 6. 6 ao quadrado, que eu poderia colocar logo 36. Isso aqui é igual a 36 e está feita a equação da circunferência. Perfeito. Vamos ao próximo item. Qual é o centro da circunferência que está aqui? Ó? Aqui nós temos agora a equação. Observe que no primeiro aqui de circunferência, nós tivemos, esse é o que o primeiro? Nós tivemos o centro e o raio, e eu fiz a equação. No segundo, nós tivemos a imagem, e eu fiz a equação. Agora eu tenho a equação e quero tirar aquelas informações. Ó. Então, na equação da circunferência, a gente tem x menos alguma coisa ao quadrado
y menos alguma coisa ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Essa coisa que vai estar aqui, no caso, é a coordenada do centro. Ó. Então, dá para a gente ver que como aqui ficou mais 5, é porque tinha um menos 5 aqui. Ó. Porque menos 5 dá mais 5. Então, o centro, vou chamar de C. O centro dessa circunferência vai ser no menos 5 e aqui, ó, menos 1. O valor 1. Por que que aqui eu peguei menos 5? É porque esse menos da equação ele vem de fábrica. Ó, já vem esse menos. Para ficar um mais ali, é porque entrou aqui um menos 5. Ó, menos 5, que dá mais 5. E já no y aqui, para ficar menos 1, é porque entrou um 1 aqui. Ó. Y menos 1 dá 1. Então, meu centro é menos 5 e 1. E o raio dessa circunferência? Muito fácil. O raio dela é o valor que é ao quadrado dá 100. Que valor é esse? 10. Ou tirar a raiz quadrada de 100, que no caso é 10. Está feito, então, a coordenada do centro da minha circunferência e o raio dela. Agora, o que vai ficar de exercício para ser feito, para treinar isso? Seria interessante refazer tudo isso. Aí, para refazer, pode modificar os pontos. Ó, então, vamos considerar agora os pontos A como sendo o ponto de coordenada 2, 1, o ponto B como tendo coordenada 6, 3 e o ponto C como tendo coordenada 4, 7. E aí, refazer todos esses itens e ver como fica. Beleza? Então, tá aí. Essa foi nossa revisão de geometria analítica. Basicamente, foi trabalhado todos os tópicos de geometria analítica e a matéria está completa aqui nesse resumo. Então, por enquanto é isso. Até mais.